objetivo mostrar a planilha relacionada à elaboração do plano financeiro da mini empresa. Então, a pasta de trabalho, o arquivo Excel, então se chama Plano Financeiro Mini Empresa Exemplo. Então, quando vocês forem abrir esta pasta, vai vir esta mensagem aqui solicitando para fazer a habilitação de macros. Então, vocês podem aqui habilitar as macros para conseguir trabalhar. Então, ao habilitar as macros, já imediatamente vocês vão ver essa primeira planilha, essa primeira tela, em que nós temos a parte inicial do plano financeiro, que basicamente constam informações em relação ao produto, o qual a mini empresa que vocês estão construindo os planos irá produzir, e também uma identificação dos participantes do grupo. Então, todas as informações que estão nesse plano aqui financeiro, que é exemplo, que vão ser editadas ou modificadas por vocês, elas estão sinalizadas em vermelho, com a cor da fonte em vermelho, para que vocês identifiquem. Então, aqui no caso é só vocês apagarem essa informação, que esse campo aqui é editável, e vocês vão substituir pelo nome do produto do qual vocês estão elaborando. Por exemplo, lápis semente, cachepô, então é só apagar aqui, né? E digitar o nome do produto, por exemplo, né, lápis semente, o qual vocês estão trabalhando. Se quiserem trocar a fonte, aí a cor da fonte, não deixar mais em vermelho, o processo é normal, né? Vem aqui e cliquem aqui, então, a cor fonte preta. É que vocês substituem, então, o nome dos integrantes do grupo. E daí está feita essa parte de abertura, que é a identificação do produto e dos integrantes do grupo. Aí aqui vocês têm essas caixas aqui, que já vão direcionar, por meio de hiperlinks, as planilhas correspondentes às informações que devem ser preenchidas. Então, ou vocês clicam aqui para fazer a definição da diversidade de produtos que vocês vão produzir e a capacidade de produção, ou vem direto aqui na planilha. Então, aqui embaixo tem as abas, né, de todas as planilhas que compõem essa pasta. Então, a gente criou hiperlinks nesse documento para facilitar essa transição de vocês entre as planilhas. Então, eu vou clicar aqui e já me abre, então, esta planilha, onde eu vou colocar aqui quais são os produtos. Então, a ideia é que, eventualmente, vocês poderão estar produzindo os produtos com algum tipo de diversidade, em termos de tamanho, de cor, sendo que essa diversidade pode implicar em custos diferentes, preços diferentes, até mesmo organização do processo produtivo diferente. Então, se for o caso, vocês estariam listando aqui quais são os tipos de produtos. Vamos pensar o porta-celular e vamos imaginar que a mini empresa trabalharia com 3 tipos de porta-celular. Então, porta-celular pequeno, médio e grande, certo? Então, essa que seria a ideia. Se não for o caso, por exemplo, o exemplo que a gente iniciou, lápis semente, tiver só um tipo de lápis semente, então vai ter só um produto, como foi aqui esse exemplo que a gente está construindo, né, que é do porta-celular. Aqui é a unidade de medida a qual esse produto vai ser comercializado, se ele vai ser comercializado em unidades mesmo ou peças, ou vai ser em quilogramas ou em metros, enfim, como que vai ser comercializado. E aqui é uma ideia, então, da capacidade de produção semanal. Então, em cada encontro de produção depois da mini empresa, qual é a capacidade estimada, né? Quantos produtos vão ser fabricados? Então, aqui é para isso fazer essa estimativa. Então, lembrando que essa estimativa, ela vem, ela se origina lá no plano de produção. Lá você já faz uma estimativa dessa capacidade produtiva, que ela vai ser muito importante para a gente estar definindo a questão dos custos, né? Especialmente o ganho de escala no custo fixo, a questão das próprias receitas e assim por diante. Então, essa informação é que ela é fundamental. E depois a gente pode clicar aqui para iniciar o plano financeiro propriamente dito, tá? Então, aí a gente vem aqui para a aba que tem a estrutura do plano financeiro, tá? Aqui, se eu quiser voltar para a capa, eu clico aqui, né? E aqui eu tenho a estrutura do plano financeiro, nas suas partes constituintes. Então, nós temos, assim, a definição do investimento total, que se faz, né, por meio de 3 tipos de investimento: o investimento fixo, capital de giro e os investimentos pré-operacionais. Esses 3 investimentos compõem o investimento total. Para definir o capital de giro, a gente tem esse conjunto de elementos aqui a serem definidos. Depois nós temos a parte da
captação dos recursos, né, a fonte de recursos. Nós temos depois os indicadores, em termos de avaliar o desempenho, né, desse negócio, em termos de margem, ponto de equilíbrio e rentabilidade. E no final, então, a gente tem uma projeção do resultado, né, ou seja, se a mini empresa, ela, dentro desse contexto, fecharia com lucro ou prejuízo. Tá? Então, assim, se a gente aqui de novo nós temos hiperlinks, então se a gente for clicando nessas caixas, a gente vai sendo automaticamente direcionado para as planilhas onde vamos preencher as informações. Então, a gente sugere que vocês iniciem com investimento fixo, porque esse investimento total, deixa eu clicar aqui para vocês verem, vejam que não tem nada em vermelho, ou seja, não tem nada a ser preenchido. Por quê? Porque esses valores que estão aqui, eles são provenientes de informações que foram preenchidas anteriormente. Então, quando nós completarmos investimentos fixos, a gente vai estar esse valor automaticamente vindo de lá. Então, se vocês clicarem em cima da célula, aqui em cima no Excel aparece a fórmula, né? Que no caso aqui é a origem da informação. Então, ele veio lá dessa planilha. Tá? Então, tá lá na célula E16 dessa planilha aqui, tab investimento fixo, tab 1 investimento fixo depreciação. Tá? Então, essa planilha aqui ela foi automaticamente já preenchida. E esse que é o percentual, ou seja, quanto que os 330 representam em relação aos investimentos totais. Então, R$330 sobre uma necessidade de investimento de 2.857 representa 11%, 11,5%. Então, esse valor já está automaticamente preenchido, a fórmula já está aqui. Então, essas informações, essa primeira coluna vem de informações já preenchidas antes e aqui é um cálculo a partir desses dados. Então, no investimento total, a gente não vai ter que, né, fazer cálculo nenhum, porque já está automaticamente preenchido. Então, nós voltamos lá para a estrutura, nós vamos começar com o investimento fixo. Então, aqui nessa tabela, a gente tem que preencher todos os equipamentos, utensílios, móveis, que vão ser necessários para constituir a mini empresa. Então, aqui a gente tem alguns itens, ó, máquina de costura, tesoura, régua e assim por diante. Aqui a unidade de medida, né, que todos vão ser em unidades, a quantidade que vai precisar ser adquirida, então 2 máquinas de costuras ou 2 unidades de máquina de costura, 3 unidades de tesouras e assim por diante. O valor unitário, então essas informações que estão em vermelho nós vamos precisar preencher, vocês vão precisar preencher. E aqui o valor total, ó, vejam que já automaticamente é o produto, ó, da quantidade com o valor unitário. Então, essa coluna vocês não precisam preencher, que automaticamente a planilha vai preencher para vocês e já vai totalizar aqui. Então, neste exemplo, nós temos o investimento fixo na ordem de 330,60, onde vocês terão que preencher apenas os itens, a unidade de medida desses itens, a quantidade necessária e o valor unitário. Aí, se a gente voltar lá para a estrutura, nós temos o capital de giro. Então, nessa planilha do capital de giro, vocês precisam preencher só essas informações aqui, ó. Lembrando que o capital de giro, então, vai ter que ter a informação dessa necessidade de capital de giro e número de dias, né? E vamos precisar também saber do custo, na verdade, diário, né, da mini empresa, na verdade, o custo semanal, porque a nossa mini empresa vai se estabelecer em unidade de tempo semana. Então, quando vocês preencherem essas informações aqui, como a gente ainda não calculou o custo, né, vocês não vão ter ainda automaticamente puxado essa informação do custo integral, porque essa informação vocês não precisam preencher, mas nós vamos precisar ter já determinado lá as informações do custo para ela vir para cá. Então, num primeiro momento, vocês só precisam preencher essas 3 informações aqui, e à medida que nós avançarmos na elaboração do plano financeiro, esse valor ele vai vir automaticamente sendo trazido para cá. E daí a gente vai ter já definido, né, o valor do capital de giro. Então, quais são esses 3 valores aqui que vocês precisam de preencher? O prazo médio de estocagem, ou seja, qual é o tempo médio que vocês imaginam que a mini empresa vai levar para vender os seus produtos, né? Então, aqui eu coloquei 14 semanas, porque dentro da ideia de que a gente tem que trabalhar com, 14 dias, com a ideia que a gente tem que trabalhar sempre com múltiplos de semanas. Então, como uma semana é 7 dias, eu coloquei 14 dias, imaginando que a mini empresa vai levar 2 semanas para conseguir vender o seu produto, ou seja, 14 dias. Essa aqui, o prazo médio de recebimento, né, que vocês têm que preencher aqui, é em média quanto tempo que as pessoas que comprarem o produto da mini empresa vão levar para pagar. Então, se eu vender só à vista,
somente à vista, se a mini empresa vender somente à vista, ela vai entregar o produto e já vai receber. Então, o prazo médio de recebimento é 0, tá? Porque vai ser prontamente recebido o valor referente à venda. E o prazo médio de pagamento é o prazo médio que vai se conseguir obter de financiamento do fornecedor, ou seja, em quantos dias a mini empresa vai ter que pagar pela compra que ela faz, os seus insumos, os materiais. Então, eu coloquei 0 na ideia de que a mini empresa sempre vai comprar à vista, mas a gente pode editar isso. Se eu colocar 7 dias, ó, vejam como já muda aqui a necessidade de capital de giro, certo? Então, procurem sempre colocar múltiplos, ó. Se eu botar 21 dias, ó, a necessidade também já muda. Então, procurem sempre colocar um número múltiplo de 7, para dar a ideia da semana, ok? Então, esse aqui seria a informação para ser preenchida para determinar o capital de giro. Depois, os investimentos pré-operacionais. Então, aqui, na verdade, são aqueles gastos que a mini empresa vai fazer antes de iniciar suas atividades, que podem estar relacionados a aspectos de legalização, né, obras ou reformas que geralmente as empresas precisam fazer quando alugam um espaço ou até mesmo quando compram um espaço para abrir, né, o seu negócio. Às vezes requer, né, um investimento prévio. A questão da divulgação também, que foi uma coisa que eu coloquei, né, que vai ter um custo de R$30 de divulgação para a mini empresa, e cursos e treinamentos. Então, eu botei alguns valores aqui no sentido de ser pré-operacionais, ou seja, antes de iniciar a atividade. Então, aqui eu estou considerando que vai ter uma despesa com divulgação da mini empresa antes dela iniciar as suas atividades, e alguma coisa relacionada a cursos também, de repente materiais impressos, enfim, que vão ser necessários para treinar a equipe, né, da mini empresa. Tá, então deu o valor total de 50. Bom, tendo então o investimento fixo, capital de giro, investimento pré-operacional, o investimento total vai ser automaticamente preenchido, como eu falei antes. Olha, veja que ele buscou essa informação, R$50, ele busca a informação do capital de giro e busca a informação do investimento fixo, ok? Bom, depois aqui, ó, dentro da questão do capital de giro, ainda a gente tem que definir o estoque inicial, tá? Que é qual é o investimento inicial que a mini empresa vai fazer em termos de estoque de materiais diretos. Então, aqui a gente tem que saber, né, quais são os itens que a mini empresa precisa, né, para que ela consiga fazer a sua operação, tá? Então, aqui, ó, eu preciso definir aqui quais são os itens, né, que a minha empresa precisa. Então, ela precisa de botões, aí aqui eu tenho a quantidade. Na verdade, isso aqui também vai ter que ser preenchido, né? Deixa eu deixar em vermelhinho. Então, eu tenho que, assim, os botões, cada produto precisa de uma unidade de botão, então, unidade de medida, unidade de uma unidade de botão. Essa quantidade aqui vai depender, ó, da capacidade. Então, essa informação ela já veio lá da frente quando a gente definiu a capacidade, certo? Então, a capacidade, essa quantidade total de botões vai ser a quantidade que gasta por peça vezes essa capacidade de produção, ou seja, quanto que ela vai produzir, que dá esses 80 aqui, por isso que ele está automaticamente preenchido. Então, se a gente dá 2 cliques, vocês vejam que está fazendo o produto dessas duas informações, tá? Então, eu preciso só preencher quais são os insumos, qual é a unidade de medida, qual é que é a quantidade por produto, né? Então, elásticos, por exemplo, vai ser comprado em metros, mas para fazer um porta-celular é necessário de 0,17 metros, ou seja, 17 centímetros de elástico, tá? Esse valor aqui, a quantidade total, é o produto dessa quantidade aqui por porta celular vezes a quantidade que vai ser produzida, né? Então, vai ser esse produto, que vai dar 13,6. E aqui sim eu preciso preencher qual é que é o valor unitário do metro do elástico, tá? E essa informação que a gente tem aqui, né, na verdade, o valor total. Bom, se eu vou precisar de 13,6 metros de elástico, cada metro custa 80 centavos, então aqui já está automaticamente preenchido. Aqui é o produto, se eu clicar, der 2 cliques, a gente vê que é o produto dessas duas células, tá? Então, está automaticamente preenchido. Então, nesta planilha, o que vocês têm que preencher? Quais são os materiais, as unidades de medida, a quantidade que vai ser consumida para cada unidade de produção,
tá? E o valor de cada item desses na unidade de medida que se refere. Então, por exemplo, 46 centavos é por unidade de botão. 80 centavos é por cada metro de elástico. 17,90 é por cada metro quadrado de tecido e assim por diante, ok? E daí aqui, ó, sim, a gente precisa. Então, aqui a gente teve, né, essa produção aqui total, né, dentro de uma semana. Se a gente dividir pela quantidade que foi produzida, então, por exemplo, eu tinha uma expectativa de que ia produzir 80, certo? Mas vamos supor que eu produzi 60. Então, se eu incorri nesse custo e produzi apenas 60, eu vou ter um custo unitário, né, referente a essa produção que foi realizada. Por isso que a gente precisa preencher aqui a informação com relação à quantidade que foi produzida. Então, aqui, por exemplo, se eu esperava que ia produzir 80, consumir esses recursos e realmente produzir 80, então o custo unitário vai ser os 334,56, que é o custo total, dividido pelo 80. Então, eu já tenho aqui automaticamente preenchido, então, o custo de materiais diretos por cada unidade de porta celular que é produzido. Aí, aqui, ó, é a tabela que a gente vai ter já automaticamente preenchido com relação ao estoque inicial. Eu só preciso definir estoque para quantas semanas de materiais diretos eu vou querer iniciar o negócio. Então, aqui eu defini que são para 3 semanas. Então, ele automaticamente me diz que eu vou ter que investir 1.003,68. Agora, vamos supor que eu quisesse estoque para 4 semanas. Ó, então eu vou ter que investir 1.338,24 em estoque de material direto. Se eu quiser para 2 semanas, então automaticamente ele vai ajustando as quantidades, né, e o valor total. Basta aqui eu definir a quantidade de semanas, certo? Aí, se a gente voltar lá para a estrutura, a gente vai ter, então, a necessidade de capital de giro, tá? Só que para a gente definir a necessidade de capital de giro, deixa eu voltar ali, eu preciso definir os gastos fixos e os gastos variáveis, tá? Então, os gastos fixos. Então, aqui a gente vai definir a questão dos salários, que é um gasto que toda mini empresa vai ter. Então, aqui eu tenho os cargos, né? A quantidade de pessoas em cada cargo. E aqui eu tenho a informação, né, do valor semanal, quer dizer, quanto que vai se pagar por semana. Isso aqui também tem que estar em vermelho para ser preenchido. E daí eu vou ter o gasto total, que vai ser, então, o produto dessas informações. Então, vamos ver. O presidente, né? Ele vai ter uma pessoa que vai ser presidente, ele vai ter um salário de R$ 2,50 por semana, que é por encontro, né? Vamos ter 10 semanas, que é o que a gente combinou inicialmente que teríamos. Então, o gasto total com salários dos presidentes é 25 do presidente. Diretores, então vou ter 4 diretores, um para cada área, de marketing, produção, finanças, gestão de pessoas. O salário do diretor é R$ 2,00, então nós temos 10 semanas, vai dar aqui R$ 80,00. Os colaboradores, então são as outras 35 pessoas. Aqui não está fazendo distinção entre tipos de atividades que esses outros colaboradores vão desenvolver. Agora, se a gente tivesse, o que vai fazer o corte vai ter um salário diferente de quem vai fazer a costura e assim por diante, aí vocês precisam inserir linhas aqui para incluir esses outros cargos e os salários correspondentes dessas pessoas, certo? Mas dentro dessa lógica que todos vão ganhar a mesma coisa, quem não é presidente e diretor, a gente teria então as outras 35 pessoas ganhando aqui, no caso, no exemplo, 1,50 cada, certo? E aqui nós temos a questão dos encargos sociais, que já está automaticamente calculado. Os encargos são 28% incidentes sobre o total de salários, então esse valor aqui já está automaticamente calculado. Se a gente der 2 cliques, vê que é o produto, né, 28% de 63%. A questão do aluguel é um valor que precisa ser definido e, em geral, ele é R$ 1,00 por encontro, por semana, né? Aí, material do escritório, se é o caso, e vocês podem colocar outras informações também que vocês julgarem aqui, que vão ser gastos que vocês vão realizar. A questão da depreciação, ela aqui já está automaticamente calculada. Então, o que eu preciso? Eu preciso só definir qual é a vida útil dos bens. Em geral, máquinas, equipamentos, é 10 anos. Então, se vocês tiverem algum bem, carro, que não vai ser o caso, certamente, mas vamos supor que fosse. Então, o carro é 5 anos a vida útil. Então, vocês teriam que substituir aqui por 5,
para automaticamente ajustar o valor da depreciação. Aqui, não mexeu também. 10. Tá, porque esse valor aqui aqui tem um probleminha, eu já vou ajustar. Ele tem que ser dividido por este valor que está aqui. Agora sim. Então, se eu trocar por 5, vai dar 20%. E assim por diante. Então, aqui eu tenho que... Vou manter os 10, tá? Então, daí, se eu botar, por exemplo, 5 anos, vejam que ajusta aqui para 1,29, o valor da depreciação ele já ajustou lá, ok? Então, vou deixar os 10 anos como estava, para ficar os 64 centavos. Então, aqui a gente tem daí todos os gastos fixos, 872,83 durante toda a vida da mini empresa, né, os 10 encontros, ou aqui tem por semana, os gastos semanais 87,28, tá? Bom, aí depois nós precisamos dos gastos variáveis. Então, além lá dos meus custos materiais diretos, como gastos variáveis, nós temos também gastos de comercialização, que são gastos incidentes sobre as vendas, relacionados às comissões dos vendedores. Aí nós temos os encargos sociais sobre as comissões, porque as comissões são um tipo de salário também. E temos o imposto sobre a venda, tá? Então, isso tudo aqui já está previamente determinado, porque essas taxas são fixas, tá? Na verdade, eu só preciso aqui informar qual é o preço de venda estimado do produto, né? Que são essas duas informações que estão em vermelho, que nesse caso aqui está como exemplo de 12%, e qual é o valor da comissão. Então, vamos supor, se eu determinar que o preço vai ser 15, eu já vou ter outro valor aqui de gasto variável. E vamos supor que eu define que a comissão é 5%, então automaticamente também aqui já ajustou. Então, essas duas informações é que eu preciso definir: o preço, né, que estava 12, né, e a questão dos gastos, da comissão, desculpem, que estava 10%, certo? Então, definindo esses dois, automaticamente ela já vai ajustar aqui. Definidos, então, os gastos variáveis, nós temos aqui o custo integral, tá? Então, tem o gasto fixo por semana, aí eu tenho a quantidade que foi produzida naquela semana, que se tudo der certo vai ser 80, que é a única informação que eu preciso preencher, e daí eu tenho um gasto fixo unitário, que no caso é 1,9. Então, automaticamente essa tabela já vai ser preenchida, ó. Eu vou ter já todas as informações individualizadas em relação aos gastos variáveis, que o gasto aqui do material direto vem lá daquela tabela em que eu fiz os custos das matérias-primas, né, dos componentes. Esse aqui é dos gastos de comercialização, que a gente acabou de ver, então a soma dos dois vai dar 8,12. O gasto fixo unitário é esse valor aqui, que a gente acaba calculando em função da quantidade que foi produzida, e daí eu tenho o custo total, né, por unidade, ou o custo integral, e aqui eu tenho o custo integral semanal. Então, se um produto custa R$ 9,21 para ser feito, quer dizer, um porta-celular, se na semana eu faço 80, que eu tenho o total, que na verdade foi o produto, ó, deste por este. Então, sempre que a gente quer saber a origem, a gente dá 2 cliques que mostra a forma, tá bem? Aí, pessoal, eu tenho aqui a informação das fontes de recursos, tá? Então, eu já sei que a minha necessidade de capital é esse valor aqui, ó. Da onde que vem isso, tá? Isso vem lá do total do investimento. Então, deu 2.857,73. Vamos voltar lá na estrutura. Por quê? Porque aqui no investimento total, ó, é 2.857,73 a minha necessidade de recursos para abrir a minha empresa, considerando os investimentos fixos, ou seja, em máquinas, equipamentos, os investimentos em capital de giro, ou seja, em estoques de materiais e também no caixa mínimo, e os investimentos pré-operacionais. Então, tudo isso deu 2.857,73. Então, aqui nas fontes de recursos, a minha necessidade de capital social é essa. E daí eu posso definir o número de ações, tá? Então, vamos supor, se eu emitir 200 ações, vai dar um valor da ação de 14,29. Claro que a gente pode arredondar, né? Porque é estranho a gente pegar e cobrar 14,29, dificulta até a questão do troco. Então, a gente pode arredondar para R$15. Então, se a gente emitir 200 ações a R$15 cada, a gente vai captar R$3.000, que vai ser suficiente para iniciar a mini empresa, porque a necessidade é 2.857. Então, aqui a gente pode jogar.
esse valor da ação, ou ficaram muitas ações, vamos conseguir 200 investidores. A gente sabe que todos da turma tem que comprar uma ação cada um, que vai dar 40 ações. Mas daí conseguir vender 200 ações, será que se consegue? Bom, se achou muito, dá para diminuir, sei lá, para 50 ações. Só que daí o valor da ação já sobe para R$57. Então, cada investidor para fazer parte da mini empresa tem que investir R$57. Então, aqui, na verdade, é uma forma de achar qual que seria essa relação melhor ou relação ótima entre a quantidade de ações que dê um valor de ação que seja atrativo, né, para os investidores que farão parte do rol das pessoas que vocês julgam que poderão querer investir na mini empresa. Então não pode ser um valor nem muito alto, nem muito baixo, porque quanto mais baixo for, mais ações terão que ser emitidas para capitalizar a mini empresa e ainda vocês poderão ter alguma dificuldade, né, de colocar tantas ações à venda. Às vezes é preferível aumentar a quantidade de ação e deixar um valor menor, porque uma pessoa pode comprar mais de uma ação. Então, em vez de colocar 100 ações a 28 cada, imitam 200 ações a 14 cada, que daí, se uma pessoa quer investir um pouco mais, compra 2, 3 ações. Isso não tem problema, ok? Isso com relação à fonte dos recursos. Depois nós temos os indicadores, né? Então, a gente tem aqui assim a margem de contribuição, que já está automaticamente calculada, tá? A margem, então, é de 32,4%, né, em relação ao preço que foi determinado, que é 12%. Então, se a gente quiser mudar, a gente vai lá naquela planilha que pediu o preço e altera. Então, veja que essa é uma planilha que não precisa preencher nada, está tudo automaticamente preenchido em relação às informações anteriormente colocadas. O ponto de equilíbrio também já está automaticamente calculado. Então, aqui a gente tem o ponto de equilíbrio, né, de 224 total, né, para a mini empresa nas 10 semanas. Então, se a gente dividir por 10, é um ponto de equilíbrio de 22 por semana. Ou seja, em cada encontro tem que produzir 22 unidades para pagar as contas. Esse é o ponto de equilíbrio. Então, como a expectativa é de produzir 80, a gente já vê que a mini empresa está produzindo bem acima, né, quase 4 vezes o ponto de equilíbrio. Então, está numa situação tranquila, né, em termos de risco operacional. E aqui a gente tem a rentabilidade, tá? Aqui a rentabilidade, a gente precisa só definir isso daqui, ó. Em quantos por cento a gente quer remunerar o capital do que o acionista, do investidor. Então, se quer remunerar ele em 50%, né? Então, a gente vai ter aqui definida, né, a quantidade que vai ter que ser produzida e vendida para remunerar nos 50%. A gente, nos 10 encontros. A gente sabe, né, que nos 10 encontros teria que produzir 224. Esse é o ponto de equilíbrio, para honrar as obrigações todas, né? E não ter lucro nem prejuízo. Se a gente quer um lucro de 50, então eu vou ter que adicionar mais 484 unidades de produção e venda para garantir essa rentabilidade de 50%. Então, eu vou ter que produzir 709,15, só que eu preciso arredondar, né? Porque eu não posso vender uma unidade que não está inteira. Então, sempre a gente arredonda para mais. Então, produzindo 710 unidades e vendendo, a gente vai ter a rentabilidade desejada, ok? Isso nos 10 encontros, no caso aqui. Que daria 71 por semana. Então, veja que está muito tranquila essa situação dessa mini empresa aqui, porque ela, em tese, está projetando que vai produzir 80, né, por semana. E daí, aqui, por fim, a gente tem a projeção, né, do resultado. Então, aqui a gente tem a projeção do resultado se conseguir produzir, né, aquelas 71 por semana. Então, aqui a gente faz toda a projeção. Então, a receita, quanto que seria, né? Se conseguisse produzir aquela quantidade lá, os gastos variáveis, todo o resultado aqui. Então, no final, a mini empresa estaria tendo, né, um resultado líquido de 1.431,18, remunerando, portanto, 50% do investimento, que era a expectativa. Tá bem? Então, vejam que essa aqui seria a estrutura do plano financeiro, que vocês vão ter que, né, fazer para a mini empresa, e que vai estar tudo, então, dentro desse documento aqui, né, dessa pasta do Excel, todas as informações, ok? A gente pode voltar aqui para a estrutura, que é, então, todas essas caixas aqui remetem, então, ao preenchimento das planilhas que vai me resultar. Então,
na elaboração do plano financeiro. E veja que a gente pode fazer análise de sensibilidade, variar comissão, variar salário, variar preço, variar um conjunto de fatores e vendo, né, aqui o que está dando em termos de resultado para a mini empresa. Então, essa possibilidade de fazer análise de sensibilidade, ela se torna bem interessante. Então, acredito que seria isso sobre, então, o plano financeiro.